Bem-vindos. Eu sou a Fabiana, consultora em gestão financeira aqui na Radar. E hoje, nós vamos falar sobre estruturação financeira. Como começar essa estruturação financeira, Principalmente escritórios ali de um porte um pouco menor, que estão começando, tinham sempre muitas dúvidas, Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui desses primeiros passos aí dentro da gestão financeira nos escritórios, E aí quando a gente fala, quando eu começo a falar sobre estruturação do departamento financeiro, eu sempre penso, faço ali um paralelo também com uma construção, A estruturar é construir, fazer uma construção aqui das nossas informações, do nosso dia a dia, E quando eu penso ali que a gente está construindo alguma coisa, imagina ali que a gente vai fazer uma construção de uma casa, O que eu vou fazer? Eu vou ali verificar o meu terreno, Eu vou verificar o que eu preciso fazer nesse terreno. Às vezes eu preciso fazer algumas readequações, Tirar terra, colocar terra, fazer nivelamento. E quando eu falo em estruturação do departamento financeiro, esse como começar, eu também preciso olhar ali para o meu escritório, E verificar o que a gente tem, Como que ele está hoje, Qual é o nivelamento aí que o meu escritório tem em termos financeiros, E aí eu gosto muito de uma frase, para sempre quando eu falo em gestão, é uma frase assim que eu brinco que é o meu guia, É de um consultor americano, que ele fala o seguinte, até eu vou ler para falar todas a frase corretamente, Ele fala assim, não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que se gerencia. Então é lógico que a nossa maior preocupação quando falamos em estruturação, por onde começar, é ter uma boa gestão, é alcançar resultados positivos dentro do escritório, Nós estamos preocupados lá na frente, em ter relatórios, indicadores. Mas a gente precisa fazer alguma coisa antes, E quando eu leio essa frase, me chama muito a atenção para alguns verbos de ações, que são entender, definir e medir. Então, eu preciso gerenciar, para gerenciar, eu preciso entender o que está acontecendo ali no meu departamento financeiro, Eu preciso definir e eu preciso medir. Quando eu falo que entender, o que é esse entender, é olhar ali pro dia a dia mesmo do escritório, entender quais são as rotinas diárias do escritório, Quais são as rotinas do contas a pagar, do contas a receber. Porque quando eu falo em estruturação, eu penso, dentro do departamento financeiro, nós lidamos basicamente com duas grandes ações, que é controlar a entrada de dinheiro e controlar a saída de dinheiro. Essas são assim as atividades básicas do escritório. Mas controlar essa entrada, eu preciso entender como que esse dinheiro entra, quem que gera esse dinheiro, essa entrada de dinheiro. Quais informações que eu preciso, do departamento financeiro, controlar, Então, assim, eu preciso... Por isso que eu gosto muito dessa frase, Porque eu preciso entender realmente como é a contratação, Para quem que eu trabalho? Quais são os meus clientes, São pessoas jurídicas, são pessoas físicas, O meu escritório, ele trabalha ali com previdenciário, ele trabalha com consultivo, ele é de massa, então eu preciso entender realmente quem são os meus clientes, como é feito esse atendimento, do advogado. E aí, senão eu não consigo ter as informações
iniciais ali para começar a falar em estruturação e controle, né? Então, dentro dessa forma geral, né? Quando a gente fala em estruturação, eu preciso pensar em 3 pontos básicos. Numa tríade, né? Nos nossos cursos ali da Radar, principalmente no curso de controladoria jurídica, é muito frisado a importância desses 3 pontos estarem alinhados. Eu preciso ter pessoas, né? Eu preciso conhecer o meu processo, que a gente está falando aqui de entender como as coisas acontecem, as rotinas, e preciso ter um aliado aí de tecnologia. No nosso caso financeiro, um software, certo? Dentro dessa tríade, né, eu preciso de pessoas comprometidas, pessoas treinadas, né, que elas saibam qual é o processo, né, qual é o procedimento, quem são os meus clientes, quais perguntas ali eu preciso fazer para começar a gerar as primeiras informações ali no nosso contas a receber, né? Quem que vai coletar essas informações? Porque em algumas, às vezes, quando a gente inicia ali, às vezes, alguma consultoria, o que acontece no departamento financeiro? Ele não fica sabendo que ocorreu uma contratação, que o escritório está prestando um serviço, né? Então, o departamento financeiro, ele precisa entender esse processo para que essa informação chegue no departamento financeiro no momento da contratação, no momento do atendimento. Quando eu estou conversando com os clientes, eu falo muito que, independente da geração de caixa, né, ali, independente, às vezes, de gerar um honorário ou não, é preciso saber anotar, a gente saber que ocorreu ali uma consulta, ocorreu uma visita, então começar a ter esses controles, né? Como eu falei anteriormente, então assim, basicamente o financeiro ele tem uma atividade básica de fazer o controle de forma muito assim incisiva, né? Do que entra e do que sai, nos detalhes mesmo ali de centavos, controlar as tarifas, né? Ter toda essa informação, nós vamos falar um pouquinho mais pra frente. E aí, quando eu falo ainda aqui sobre o contas a receber, né? Então, nós temos aqui, dentro do departamento financeiro, contas a receber, né? Basicamente as funções, contas a pagar, dependendo do escritório tem ali controle de custas e reembolsos, né? E a parte ali de gestão. Boa noite a todos que estão entrando agora. Nós estamos falando aí sobre a estruturação, né? Os primeiros passos da estruturação financeira. Obrigado pela presença de todos. Então, aí falando aí dentro dessas atividades do departamento financeiro, o contas a receber, né? A geração do contas a receber, ele é muito importante. Por que ele é muito importante nesse processo? Porque cada escritório tem uma forma de contratação, né? Atende o cliente de uma determinada maneira. Então, durante esse entendimento, né? Durante o mapeamento desse processo de entender cada atividade, o contas a receber, ele recebe aí um pouco mais de atenção, né? Nesse momento aqui de estruturação, porque eu preciso entender como são as minhas contratações no escritório, né? Meu cliente é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, né? A partir do momento que eu tenho ali, quem que gera essas informações? A recepcionista consegue o atendimento ali, quais informações que precisam ser preenchidas, né? Ou essa responsabilidade está com o advogado, né? Então, assim, nesses primeiros passos aqui de entender a estrutura do departamento financeiro, um olhar bastante criterioso ali para nossa formação do contas a receber, né? Eu preciso entender quais informações eu vou alimentar no meu sistema, né? Como é a forma de contratação,
como são as formas de pagamento, né? Quem vai fazer, se teve uma participação, se teve indicação, tudo isso precisa ser coletado, né? Precisa vir para o departamento financeiro para que lá na frente, depois desse primeiro momento de estruturação, a gente possa aí gerar os relatórios, né, de forma correta, com todas as informações. Então, esse primeiro passo, né, da estruturação do departamento financeiro é olhar para o contas a receber e entender como é a sua formação. Dentro dessa formação, quais as informações necessárias básicas ali que eu preciso para alimentar no meu sistema. Uns dados cadastrais básicos, né? Um e-mail para hoje emissão de notas fiscais, quais são as formas de pagamento, o tipo de contratação, né? Se é um contrato de forma mensal, se é por fase, se tem êxito, se tem uma mesclagem. Então é muito importante ter essas informações, né? Criar ali rotinas, formulários de preenchimento ou direto no sistema para que tenha todas essas informações ali no contas a receber. Então, esse seria o nosso primeiro passo dentro da estruturação do departamento financeiro, é entender essa formação aí de caixa, né? Como é feita a contratação, quem faz o contrato, como vai ser assinado, tudo isso é importante conhecer, né? Padronizar, porque a padronização, a rotina, ela minimiza os erros, né? Se eu sei o que eu preciso preencher, se eu sei o que eu preciso, quais informações o meu sistema precisa ter, então eu vou começar a ter um número menor de erros, né? Não ter aquela... o financeiro não está sabendo que está sendo prestado um serviço, que tem que cobrar o cliente. Dentro dessas informações, né? Quais são as datas ali de vencimento, tipo de vencimento que vai ocorrer, né? Se é um contrato mensal, é emitido até o 5º dia útil, né? Se é um contrato parcelado, se vai gerar uma nota com todos os boletos entregue ali para o cliente. Então, isso precisa estar definido. Por isso que eu gosto muito dessa frase, né, que eu citei ali do consultor, ele chama Deming, né? Ele fala muito de entender, né, definir para poder gerenciar. Então, além disso, né, o que a gente tem? Dentro dessa atividade aí do departamento financeiro, né, nós precisamos, essa primeira fase, que seria a fase aí de colher as informações, né, o financeiro saber quem é o cliente, ter todas as informações para gerar uma nota fiscal, boleto, para o envio do cliente, a data que tem que ser correta, quais são os participantes desse contrato, né? Em alguns escritórios, o que a gente tem? Nós temos ali contratos, advogados que participam ali de forma direta, né? Com algumas porcentagens, temos indicações, então essa primeira fase de coleta aí de informação. E aí depois nós temos um segundo momento ali dentro do contas a receber, que nos remete aqui à operacionalização do dia a dia, né? Eu tenho a informação e o que eu vou fazer com essa informação. E aí, nessa operacionalização, é muito importante a rotina, né? A padronização e o sistema, né? Por exemplo, em contratos que a gente tem ali um controle de indicação, né? Então, a partir do momento que o cliente paga o escritório, eu pago o meu indicador, né? Então, tem softwares ali que nos vão nos auxiliar informando que o cliente pagou e que eu tenho a indicação, foi gerado um contas a pagar, né? Tanto para o indicador como
um outro participante. Então, entra aí a parte da nossa tríade, a questão da tecnologia, para auxiliar ali o nosso dia a dia, né? Dentro ainda dessa operacionalização, é preciso criar rotinas, padronização, né? Um exemplo, eu tenho aqui rotinas do departamento financeiro. Logo pela manhã, retirado o extrato, verifica-se todas as entradas, classifica essas entradas, né? Nós temos ali receitas que são honorários, né? Receitas que veio ali de reembolso, então nós precisamos dividir, né? Nós temos dentro ali do nosso extrato talvez ali algumas aplicações, alguns juros, né? Às vezes quem trabalha também com cooperativa de crédito, algumas distribuições, então a gente precisa classificar essas informações, né? Essas entradas de forma correta, para lá na frente a gente conseguir gerar um relatório que trará as informações de forma clara, objetiva, né? Para que eu possa olhar para esse relatório e saber o que é realmente receita vinda da prestação de serviço, né? Eu não poluir essas entradas, né? Então, eu preciso entender, né? Conhecer essas entradas, saber as classificações, né? Vamos ter ali um plano de contas, onde nós vamos ter... O que o plano de contas faz dentro do departamento financeiro? Ele mantém essas contas organizadas, né? Tanto no quesito receitas, como também no quesito despesa, né? As receitas que a gente pode ter ali de grandes contas, honorários mensalistas, êxito, né? Pareceres. Então a gente cria classificações para essas receitas, para poder ali também determinar o que está me gerando ali de maiores receitas, né? O que está gerando. E aí, dentro, né, falando aí, então, nós falamos aqui desse primeiro momento aqui do departamento financeiro, que é entender, né, o primeiro passo ali é conhecer realmente o nosso escritório e como essas receitas são geradas. Sempre tendo como um auxílio aí um software de gestão, né? Por que eu tô falando software e não tô falando o caderninho ou a planilha? Porque quando eu falo em caderninho, em planilha, a gente tem o controle? Sim, tem o controle lá no nosso caderninho, na nossa planilha, mas aí ele não é mais ágil, né? Hoje, o financeiro, além de ter as informações registradas, eu preciso ter agilidade, né? E infelizmente o nosso caderninho e às vezes a planilha de Excel não nos dá essa agilidade de informação. Eu utilizo bastante o Excel durante as consultorias, mas para efeito assim de demonstração, de montar relatórios. Mas o controle em si, a gente precisa trazer para uma ferramenta aí de um software de gestão. É importante, né? Por quê? Porque para não gerar, às vezes, duplicidade, retrabalho, né? O que acontece, às vezes, também na planilha de Excel? A gente vai abrindo abas, né? Anotando inadimplente num, né? Anotando contas a vencer em outras, e aí a gente não consegue ter uma visualização do todo. Essa é uma das maiores assim, dificuldades ali dentro, às vezes, dos controles da planilha de Excel, né? Não ter essa visualização do todo, que é muito importante para nós da gestão aqui financeira, né? Então, trabalhando aí um pouquinho mais e caminhando aí na nossa construção do departamento financeiro, né? Nós temos o quê? Um segundo momento, que falando ainda um pouquinho ali dessas rotinas, como são geradas as notas, né? Como são feitas as cobranças, certo? Como emitidos os boletos. Então, tudo isso precisa ser entendido, né? Precisa ser pontuado como isso vai ser feito, quando isso vai ser feito, né? Quais são as regras. E por isso que lá, um pouquinho anterior aqui, nós falamos sobre a necessidade aí de criar padronização e procedimentos, né? Para eu
eu sei o que eu tenho que fazer hoje, segunda-feira de manhã, quais são as minhas atividades do dia, né? Então é importante para o financeiro ter essa rotina também criada. Quais são os dias de emissão de nota fiscal para contratos mensalistas, né? Por exemplo, eu não tenho cliente mensalista, eu tenho pessoa física. Eu vou emitir notas de forma diária à medida que eu recebo? Eu vou emitir notas dia sim, dia não, né? Quais são esses procedimentos? Isso faz parte da estruturação, né? Criar ali um modelo, um caminho a ser seguido ali dentro do departamento da rotina ali de contas a receber. Lembrando que quando eu estou falando dessas rotinas, eu não estou falando que eu preciso de várias pessoas, né? Às vezes, dentro do meu escritório, é uma pessoa desenvolvendo várias frentes. E aí é mais importante ainda ter essas rotinas, né? Para que não se perca nenhuma atividade, para que não se perca nenhum ponto ali importante no dia a dia do escritório. Aí dentro então da nossa primeira caixinha nós falamos sobre contas a receber, dessa necessidade de entender como é essa geração, como são feitos os contratos, né? Aonde isso é lançado, né? Falamos da operacionalização disso, né? De criar rotinas, métodos e utilizar o software. Num segundo momento, nós temos aqui o contas a pagar, né? Lembrando que eu falei também que nós do Financeiros lidamos basicamente com entradas e saídas, então são essas entradas e saídas que eu preciso ali classificar, né? E entender e acompanhar no dia a dia. Obrigada, Alessandra. Então, falando aí agora um pouquinho do contas a pagar, né? O contas a receber é muito peculiar a cada escritório. Então, por isso que eu falei lá no comecinho do nosso bate-papo que ele precisa de mais atenção, né? Para que eu possa desenhar esse fluxo e acompanhar isso. Porque cada escritório tem a sua forma de contratação, né? Agora, o contas a pagar, ele é um pouco mais simples, né? Ele é mais padronizado, né? Eu não diria simples, mas ele é mais padronizado. Porém, eu preciso ter a mesma atenção que eu tenho para o contas a receber, eu tenho que ter para o contas a pagar. Por quê? Que é a saída de dinheiro, né? Já dizia lá, tem uma frase do Benjamin Franklin que ele diz que pequenas goteiras, né? Um pequeno furo pode afundar uma grande embarcação. Então a gente precisa estar acompanhando essas despesas, por menores que seja, porque a hora que vamos fazer uma análise lá no final do ano, ela pode tomar um volume maior do que esperado, né? Então aí a gente começa a perder dinheiro. Eu sempre falo nos cursos que as despesas são muito importantes para o escritório, porque eu preciso da despesa para gerar minha receita, né? Eu preciso ir visitar um cliente, eu preciso ter uma equipe administrativa, eu preciso ter advogados, eu preciso ter cursos, né? Eu preciso ter um software. Então, tudo isso são despesas que eu preciso ter para gerar uma boa prestação de serviço, né? Para gerar um bom trabalho. Então, elas são necessárias. O que a gente precisa acompanhar ela não pode virar um desperdício, né? Então, mas ela faz parte do nosso negócio e ela é bem-vinda, né? Eu não consigo gerar receita sem ter despendido uma receita, né? Não dá, né? E aí, quando eu estou falando aqui das nossas despesas, eu começo então a classificar também, né? Utilizando lá o nosso plano de contas. O que é o plano? Voltando ali só para relembrar o que é o plano de contas para quem entrou depois. O plano de contas nada mais é do que um índice, né? Da onde eu tenho que colocar as despesas. Eu vou pagar a consultoria, aonde eu lanço essa despesa? Eu vou pagar o condomínio do meu escritório, aonde eu lanço essa despesa? Eu vou pagar os impostos relativos à prestação de serviço, PIS, CONFIS, aonde eu lanço? Então, o plano de contas, ele
ele vai fazer uma relação mesmo de contas, né, das contas, e eu vou fazer o lançamento desses valores de saída nessas contas. Por que fazer isso? Porque eu preciso fazer uma análise, né, dessas despesas em função às nossas receitas, né? Por que isso ainda, Fabiana? Por que eu preciso ser tão assim chata em ficar classificando e lançando tudo, né? Até eu brinco muito com os meus clientes que ele falam, mas eu preciso lançar? Eu falo, precisa. Precisa sim, porque lá no final faz toda a diferença. O que acontece, por exemplo, em linhas gerais nas despesas, né? No contas a pagar. Nós temos aqui despesas ligadas à prestação de serviço e despesas ligadas ao back-office, né? Ao funcionamento do escritório. Se eu vou ter um contrato grande, né? Eu preciso avaliar qual vai ser o impacto nessas duas frentes de despesa. Né? Nos impostos é um impacto direto. Quanto maior eu faturo, né? Maior eu vou pagar esses impostos. Eu vou precisar ou não da contratação de advogado, né? Então, eu olho para onde dentro ali das minhas despesas, ali dentro dessa minha estrutura do departamento financeiro. Eu vou lá e vou olhar para minha conta de custo com a equipe jurídica. Nossa, esse contrato, eu preciso ou não de pessoas? Eu preciso ou não mexer na minha equipe administrativa? Então, é importante ter essa divisão para que a gente possa gerar essas análises e esses acompanhamentos, né? Lá na frente, quando tiver os relatórios gerenciais. Mas nesse primeiro momento é importante um plano de contas básico, com as classificações ali básicas, para que eu possa dimensionar aonde meu dinheiro está indo e como ele está saindo, né? Então, como eu disse que as despesas são importantes, a gente não pode deixar que elas virem um desperdício. E aí, através dessas classificações, eu consigo acompanhar ali de forma mais pontual no escritório, no dia a dia. Então, nós temos o segundo ponto aqui da nossa estruturação, que é o contas a pagar. Eu vou pegar meu extrato, vou verificar tudo que saiu, né? Vou conciliar com as contas, né? Olhar para o meu software, né? E olhar lá para a minha movimentação bancária. Vou lançar as tarifas, os IOF se ocorrer, né? Vou colocar todos esses pontos. Se ocorrer movimentação, às vezes, de caixinha, né? Valores um pouco menores, também vou classificar, também vou lançar. Né? É muito importante no departamento financeiro que os centavos têm importância tanto quanto os milhões. Então, é preciso lançar sim, sempre, né? E aí, falando mais um pouquinho aqui do contas a pagar, né? Dessa estruturação do nosso plano de contas, né? Quando eu falo em plano de contas, eu gosto muito de criá-lo, né? Cada escritório ali tem Alessandra, não nos ensinaram na universidade a gestão financeira, o escritório cresce, e é verdade, né? A gente, sim, em todas as outras profissões, né? A gente aprende a ser aquele profissional, mas não aprende a gerenciar, né, o dinheiro. E às vezes, sempre nos cursos eu falo que, e atualmente, né, precisamos de muito mais do que só ser um grande profissional. Precisamos até isso dentro, até para as pessoas, né, como pessoa também, saber gerenciar o nosso dinheiro. Muito bacana a sua participação, Alessandra. Obrigada. É verdade. A gente sempre fala que na universidade precisava ter aula de empreendedorismo, aula de atendimento, né, arte de negociação, porque hoje o advogado ele precisa ser um bom negociador, ele precisa ser um bom expositor, né, de um assunto, e ele precisa ser um bom gestor, né? Ele precisa olhar para os seus números e entender o que são aquelas informações. Então, dentro aí
dessas classificações, quando a gente fala do plano de contas, eu gosto muito de trabalhar com quem gera essa despesa, né? Ou quem gera essa receita. A gente fala assim, quem é o fato gerador dessa saída. Então, nós temos exemplos. Despesas ligadas à prestação de serviço, despesas diretas. O que a gente tem? Os impostos, né? Se eu prestei um serviço e emiti nota, eu vou ter o pagamento dos impostos. Eu tenho também ali custo da equipe jurídica, está diretamente ligado às vezes ali à prestação de serviço, né? Aí, o que às vezes a gente costuma ver e a gente faz uma readequação no plano de contas é encontrar contas assim dentro do sistema. Impostos, aí tem encargos sociais, tem IOF, tem IPVA, tem IPTU, e são esses impostos, eles têm fator gerador diferente, né? Então, eu preciso analisar de forma diferente. Não é porque eu estou recebendo um contrato de 1 milhão que eu preciso mexer com a minha estrutura financeira. Então, não vai alterar os encargos sociais, vai alterar os impostos ligados ali de PIS e CONFINS. Então, eu gosto muito de trabalhar quando eu vou fazer uma avaliação, quando vai rever ali o plano de contas, olhar quem gera esses gastos, né? Quem são os responsáveis por esses gastos. Então, exemplo, despesa com ocupação, nós temos ali a limpeza, né? Um seguro predial, a manutenção da limpeza, né? Despesa de comunicação, o que a gente tem dentro dessa despesa de comunicação? Telefone, comunicação via web e outras formas aí que o escritório possa utilizar, né? Despesas com TI, quem que gera, como que os softwares, licenças, né? Então, acompanhar esses grupos, né? Despesa com publicidade, né? Por exemplo, eu tenho clientes que lançam alguns gastos de viagem como despesa de publicidade, e tenho clientes que lançam despesa de viagens lá perto bem próximo ali do custo com o cliente, porque ele entende que aquilo é necessário. Então, assim, precisa ser avaliado o plano de contas para cada escritório, né? Aí, dentro dessas despesas, nós temos uma despesa muito importante, que são as despesas de reembolso, né? Em alguns escritórios, utilizam aí de pagar a guia ali e depois pedir um reembolso para o cliente. Nós precisamos estar atentos, né? E dentro do nosso plano de contas, a gente criar ali uma categoria principal de despesas de reembolso e subcontas. Por quê? Criar subcontas, né? Custos, despesas de viagem, deslocamento, alimentação, para demonstrar, para ficar claro para o cliente o que está sendo cobrado, né? Um dos pontos importantes dentro do departamento financeiro é gerar essas informações de forma que todo mundo possa entender, né? Da mesma forma que quando a gente exige, assim, gostaria que os advogados falassem com aquelas pessoas que não são, que são os clientes, que não entendem o juridiquês, né, do latim, falasse de forma clara. E nós também, do departamento financeiro, precisamos falar com o nosso sócio, né, com os associados, com os clientes de forma clara. Eles precisam saber o que está sendo gasto, o que está sendo cobrado. Então, é importante também, dentro do nosso plano de contas, colocarmos ali as nossas despesas, criar as nossas subclassificações, né, as subcontas, e criar ali um relatório de forma objetiva e clara, né, para não gerar desencontro de informação. E aí, às vezes, a gente tem que ter bastante atenção, né, na rotina também do contas a pagar, quando se trata de despesas de reembolso, né? Da mesma forma que nós
precisamos entender e criar processos, que a gente falou lá sobre o contas a receber aqui também. Quando que eu vou cobrar do cliente? No mesmo dia? Vou fechar um relatório semanal? Vou fechar relatório mensal? Né? Como vai ser essa cobrança? Tem uma carta padronizada, um relatório formatado? Eu envio, vamos supor um exemplo, né? Eu tenho um contrato mensalista que eu envio a nota para o meu cliente até o 5º dia útil. Então vai a nota, vai lá o boleto e aí pode junto o relatório de despesa, um boleto à parte, né? Ou uma carta falando do depósito. Então isso tudo é entender, é medir, né? É definir. Então nós estamos aqui falando de mais um passo dentro da nossa estruturação, né? Falei lá do contas a receber que eu preciso entender como as nossas receitas são geradas, né? E todas as informações que eu preciso para operacionalizar o nosso dia a dia dentro do financeiro. Falamos aqui também sobre as despesas, né? Como essas despesas estão sendo classificadas, né? Quem faz as aprovações, né? Quem faz os pagamentos, né? Dentro ainda dessa estruturação, né? Se eu tenho um sócio que é responsável ali pelo departamento financeiro, como eu faço essa prestação de contas, né? Se eu tenho uma reunião na segunda, eu tenho que sexta-feira estar com tudo lançado, sabendo tudo que está acontecendo na minha conta para a semana seguinte para apresentar para o sócio. Então eu preciso ter uma rotina, né, de acompanhamento, de relatório. Então é bastante importante isso. Dentro das despesas de reembolso, né, quem que pode pedir, né? Existe limite? Se a guia é muito alta, passa direto para o cliente, o escritório pode pagar. Então ter essa padronização, eu saber o que eu, departamento financeiro, eu, Fabiana, estou aqui no dia a dia, o que eu vou fazer, né? Para quem que eu vou falar, com quem eu vou falar. Isso agiliza o nosso dia a dia, né? E é lógico também, hoje um pouco menos, né? Porque com a questão aí das audiências aí online, às vezes diminui um pouco os deslocamentos, mas eu tive bastante cliente há um tempo atrás que tinha problemas às vezes de fluxo de caixa em função de despesas não reembolsáveis, né, que não eram lançadas no dia certo, que não eram cobradas no dia certo. Então precisa ter essa atenção, né? Visto que quando eu falo em reembolso, às vezes eu estou trabalhando até com 3 pessoas, né? Eu preciso reembolsar o advogado, né? Eu preciso o cliente me reembolsar, então eu preciso fazer toda essa transação. E aí lembrando, né? Isso fica difícil nas planilhas, nas nossas planilhas Excel. Por isso que entra aí o software, né? Dentro ali da nossa tríade ali. A ferramenta de gestão é muito importante dentro hoje do departamento financeiro, né? Eu não consigo ter a agilidade que hoje se exige do departamento financeiro apenas controlando no Excel, né? Eu tenho um controle, mas é um pouco dificulta, né? O nosso dia a dia ali. Aí, ainda sobre esse nosso terceiro ponto aqui, que seria esse controle de despesas de reembolso, né? Já que ele fica ali trabalhando, ele trabalha com as 2 informações de contas a receber e contas a pagar, né? Como vai ser esses relatórios, eu preciso ter um movimento, né? Fazer um controle aí dos movimentos de caixa, acompanhar. Nós falamos lá na frente da conciliação. O que é conciliação? Conciliação é ticar mesmo, né? Eu tirar ali o meu extrato e verificar se tudo está lançado, né? É ter dentro do nosso sistema um espelho do nosso do extrato bancário. Então, assim, em linhas gerais, né? O contas a receber é entender esse processo aí
de geração de entradas, né? Como é essa geração de entradas, né? Como são feitos os contratos e a operacionalização no dia a dia, né? Então, são esses dois pontos, né? Se a gente pensar ali na nossa caixinha do contas a receber, eu tenho como essa informação chega e como ela é operacionalizada. Dentro do contas a pagar, né? Eu vou trabalhar aí com os pagamentos, fazer os acompanhamentos, quais são a autonomia do gestor, né, ou do operador ali, se ele faz pagamento, se ele precisa de autorização. Vou criar essas definições, colocar também usar o nosso plano de contas para fazer essa classificação aí de receitas e despesas. É lógico que quando eu falo sobre isso, né, principalmente em escritórios, às vezes de menor porte, a gente tem que ter muita atenção para não misturar as contas pessoais dos sócios com as contas do escritório, né? Isso é muito importante dentro da estruturação do nosso departamento financeiro. Dos primeiros ali passos também é eliminar, né, essa mistura do dia a dia para que não ocorra, né, não contamine ali as despesas do escritório com alguma despesa pessoal. Então, nós precisamos separar bem essas informações, né? Ainda quando a gente estava falando sobre a criação de rotinas, né, tanto para o contas a pagar e contas a receber, nós precisamos realmente definir, né? Lá na frase nós falamos em entender e definir, porque eu só consigo gerenciar aquilo que eu entendo, que eu defino e que eu consigo medir, né? E aí, o que é esse definir? É definir mesmo atividades. Olha, todos os dias de manhã nós vamos tirar o extrato e fazer a checagem, né? Todas as segundas-feiras serão emitidas notas fiscais, né? Todas as quartas, preciso ter o relatório das despesas a pagar da semana seguinte, verificar se está faltando, se eu tenho os boletos, né? Hoje utilizados às vezes DDA, número para Pix, se eu tenho condições de pagar todos os meus fornecedores, né? Então é importante, isso é rotina, né? Isso é estruturação, criar regras, né? Porque a partir dessa criação de regras que eu consigo aí medir e começar a falar em relatórios, né? Aí, dentro dessa linha, o que é importante para um escritório que a gente está começando a falar em estruturação, né? Quais são os principais relatórios? Já que eu entendi o que eu faço, eu sei quais informações eu preciso colocar no meu sistema, o que eu preciso acompanhar. Basicamente, eu sempre falo que a gente tem que estar atento à movimentação das contas, né, que a gente vai utilizar ali para conciliação, o fluxo de caixa. Esses são os relatórios, sim, principais. Por que fluxo de caixa e a movimentação? Porque deles eu consigo gerar os outros relatórios, né? Contas a receber, faço uma projeção. Se eu estou acompanhando o meu movimento de caixa, se eu acompanho o fluxo de caixa, eu sei quem pagou e quem não pagou, então eu vou acompanhar a minha inadimplência. Se eu tenho tudo anotado no meu sistema, eu também consigo projetar isso para o futuro, né? Eu sei que lá para o mês de agosto, final do mês de agosto, eu estou com um problema aqui no meu caixa. O que eu preciso fazer agora para minimizar esse problema lá na frente? Então, é bem importante acompanhar a movimentação bancária e o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa, ele trata ali da movimentação e de entrada e saída do dinheiro e um resumo ali de todas as contas, né? Então, esses dois relatórios, esses dois acompanhamentos é fundamental para nós aqui que estamos começando a falar em estruturação, né? A partir desse acompanhamento aqui da conciliação, né, do acompanhamento de fluxo de caixa, eu começo a produzir outros relatórios.
E eu gosto muito também de uma frase do Jack Welch, né, que ele foi CEO da GE, que ele fala que na empresa, seja ela qual for, nós temos 3 pontos de grande atenção: os clientes, os colaboradores e o fluxo de caixa. Porque o fluxo de caixa, né, às vezes eu fiz a contratação, mas ainda não, esse dinheiro não se efetivou no caixa. Então eu preciso estar atento, né, acompanhar e entender desde o momento ali que eu contratei até esse dinheiro efetivamente entrar no meu caixa, né? Ele está disponível ali para que eu possa utilizar essa receita. Então eu gosto muito dessa frase, porque nós falamos sobre o colaborador, né? Eu preciso de pessoas treinadas, capacitadas e que entendam o que estão fazendo, para falar em estruturação. Então, aí se eu tenho essas informações no meu sistema, se eu tenho um controle de movimentação bancária e fluxo de caixa, eu começo aí a aumentar a minha exigência ali junto financeira. Eu vou para um demonstrativo, gerencial, vou começar a fazer nossos indicadores de desempenho, né? Trabalhar ali em outras lives, nós conversamos bastante sobre isso, sobre margem de contribuição, né? Que é a diferença entre a receita de honorários, por isso aí a importância do plano de contas, né? Saber aonde eu vou classificar, que tipo de receita é essa, porque os indicadores exigem esse conhecimento. Então, quando a gente fala aí, como veio ali nas caixinhas de pergunta e nos nossos e-mails, por onde eu começo, né? Eu começo entendendo o meu escritório. Eu começo criando, entendendo, verificando ali quais informações eu preciso alimentar no meu sistema. Aí eu começo a criar padrões e procedimentos diários, né, para acompanhar esses lançamentos de informação, né, seja no contas a pagar ou no contas a receber. E aí, a partir desse trabalho todo, eu começo a gerar relatórios, a gerar acompanhamentos, a gerar indicadores, né? O nosso papo de hoje era para falar desse começo, né, desse primeiro momento aqui dentro do departamento financeiro, por onde eu começo, né? Quais são os meus primeiros passos aqui na caminhada dessa estruturação, né? Dessa construção, dessa base. Então, nós precisamos entender, conhecer o nosso terreno ali, né? Para saber quais informações que eu tenho disponível, o que eu preciso ajustar, né? Ter uma ferramenta de gestão que vá nos auxiliar e sempre capacitar as pessoas, né? Criar ali, dar segurança para que ela trabalhe de forma correta, certo? No nosso bate-papo de hoje, eram essas dicas, essas informações, né? Esses primeiros passos que eu gostaria de trazer para vocês. Perguntas? Obrigada, Alessandra, pela participação. Se não tiver mais perguntas, algum ponto, alguém gostaria de contribuir? Então aí a gente falou aqui um pouquinho, né, dessa iniciação aqui dentro da estrutura, né, do departamento financeiro. Eu sei que às vezes nos escritórios é uma parte dolorida, certo? É uma parte um pouquinho difícil, né? Porque eles entendem que às vezes pode engessar e em momento algum há engessamento, ao contrário, é muito importante ter essa trilha, né? Saber qual é o caminho, para quem que eu vou conversar, quando eu tenho que fazer, né? Isso gera um conforto, na verdade, e gera relatórios objetivos, claros. Então, fica aí esse nosso bate-papo, essas dicas, né, que vieram aí, essas solicitações que vieram nas nossas caixinhas. Acompanhe aí a Radar, né, sempre aí nas nossas redes sociais, né?
Nós temos canal no YouTube. Essa live fica gravada. Acompanha a gente sempre no Instagram. Nós estamos sempre com novidades em cursos, né, em palestras e promovendo todas as segundas esse bate-papo, né, essa troca aqui de experiência com vocês, né? E agradeço imensamente por todos que passaram para o nosso canal hoje. Obrigada aí pela atenção e eu espero que eu tenha contribuído para iniciar, né, esse gerenciamento financeiro aí que é tão importante para o crescimento sustentável de qualquer negócio e principalmente dos escritórios, né? Visto aí a competição, né, a concorrência. Hoje nós precisamos ser bons em várias frentes e uma delas é a gestão financeira. Obrigada pela presença de todos. Até breve numa próxima live e segunda tem mais live também, né? Trazendo aí bastante informação. Obrigada. Até!